Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre a importância da gente se preparar emocionalmente para o processo de emagrecimento. Eu fiz uma enquete ontem para perguntar o que as pessoas mais gostariam de saber e entender um pouco mais, se era sobre como, né? Como comer, o que comer, ou se era mais importante a gente trabalhar a questão da motivação e a mudança de mentalidade para o processo de emagrecimento. Então é justamente sobre isso que eu vou falar um pouco com vocês agora. Se vocês tiverem algum tipo de dúvida, se tiverem perguntas, vocês podem me mandando, que eu vou respondendo. E mesmo depois que eu encerrar a live, se surgir alguma dúvida, me manda aqui no Facebook ou então por direct que eu vou responder. Aproveita e já compartilha essa live com amigos, com conhecidos, com pessoas que você também sabe que poderão ser auxiliados, né? Entendendo um pouco mais como que funciona a nossa mente e como que a gente pode trabalhar, ou seja, criar algumas programações que vão nos auxiliar no processo de emagrecimento. Então, acho que é bem importante a gente, primeiramente, entender que a gente, na nossa mente, nós temos a mente consciente e a mente inconsciente. A mente consciente é aquela que trabalha o racional, que está ligado à lógica, acontece muito da gente pensar. Quando a gente entra nos pensamentos automáticos, a gente está no inconsciente. Então, por exemplo, quando eu paro para pensar, hoje eu acho que é melhor eu comer, de repente, primeiro a salada. Ou então, se eu tenho um aniversário à noite, é melhor, de repente, eu comer alguma coisa antes de ir do que comer depois. Então, quando a gente para pensar desta forma, a gente está utilizando a nossa mente consciente. Agora, quando a gente come e depois tem aquele arrependimento, aquele sentimento de culpa, a gente está no inconsciente, né? Então, eu vou explicar exatamente como é que funciona isso. Então, por exemplo, tudo aquilo que você já vivenciou, que por algum motivo você deu um significado, está registrado no seu inconsciente. Então, todas as suas programações, a forma que você se relaciona com a alimentação, ou seja, quando você tem um gatilho de enxergar a comida, quando você sente o cheiro, quando você é convidado para um aniversário, quando você vai na casa de uma pessoa conhecida, normalmente todos esses gatilhos eles já estão instalados no seu inconsciente. E aí, automaticamente, você age sem precisar pensar. Então, por que eu estou falando disso? Tem algumas pessoas me mandando perguntas aqui no Instagram, depois eu vou responder. Mas por que eu estou falando disso? Porque sempre que você estiver no automático, muito possivelmente você vai comer uma quantidade maior do que você costuma comer. Você vai dizer sim ao prazer momentâneo, ao invés de dizer não a este prazer, a fim de um prazer a longo prazo. Você vai comer muito mais sem estar atento ao que você está comendo. Então, por isso que é importante a gente sempre, quando falamos em trabalhar a mentalidade, é bem importante a gente estar presente no aqui e no agora. Então, se eu pudesse dar a primeira dica para vocês que gostariam de mudar a mente para assim viverem um estilo de vida mais saudável, para conseguirem fazer melhores escolhas e até então para atingirem o processo de emagrecimento, é a questão de estar presente, estar consciente ao que está comendo, porque aí você consegue sim dizer não, você consegue comer a quantidade apenas que o seu estômago está pedindo e não a sua mente inconsciente. Você consegue comer, mesmo que você queira comer um doce, você vai escolher uma qualidade melhor do que normalmente você está acostumado a consumir. E você consegue também muitas vezes escolher uma outra opção, que é uma opção mais saudável, no lugar do doce, por exemplo. Quando a gente fala também sobre a questão de mente, deixa eu só ler aqui, doutora, me ajuda, eu quero emagrecer, eu não aguento mais, o que eu faço? Então, é justamente isso, porque
Quando você já está nesse estágio que você não sabe mais o que fazer, é porque na maioria das vezes você está repetindo sempre as mesmas ações e aí você está chegando normalmente ao mesmo resultado. Quando a gente fala de processo mecânico, ou seja, o que eu quero que fique claro para vocês é que é muito mais importante, por exemplo, você programar a sua mente ou fazer a sua mente prestar atenção à questão de como ela se relaciona com o alimento, do que você querer, não, porque agora eu só vou comer fruta, agora eu só vou comer verduras, hoje eu vou ficar o dia inteiro ou a semana toda sem comer nada de doces. Talvez essa seja uma regra que você consiga colocar e consiga cumprir, mas somente se você estiver bem emocionalmente programado e tiver um porquê associado a isto. Porque senão você vai fazer num determinado momento e aí depois você já vai surgir uma outra situação e você vai dizer sim ao prazer imediato, e não ao prazer a longo prazo. Então, quando você tem a programação de que você está fazendo por um porquê, ou seja, por que eu quero emagrecer? Eu quero emagrecer porque, enfim, tem que ter um porquê associado a isso. Eu quero emagrecer porque eu tenho, de repente, minha saúde está fragilizada, ou porque eu quero voltar a me sentir bem, saudável com a minha família, com o meu filho, ou eu quero voltar, conseguir me olhar no espelho e estar bem comigo mesma. Então tem que ter um porquê associado a isso. E a nossa mentalidade para o processo de emagrecimento é mais importante quando a gente tem este porquê associado. Então, primeira coisa, eu acho que é importante você tirar o seu corpo, a sua mente do automático, principalmente a sua mente, ou seja, estar consciente na hora de escolher os alimentos, na hora de comer principalmente, na hora que se você tem um evento, se você tem um aniversário, você precisa também estar consciente de que você vai lá e as pessoas vão continuar comendo, as pessoas vão continuar bebendo e que você não vai conseguir dizer não vou beber nunca mais, não vou comer nunca mais para o resto da vida. Então você tem que estar apenas consciente, porque estando consciente você vai conseguir fazer uma melhor escolha naquele momento. E aí você faz essa melhor escolha naquele momento. Depois você tem a sensação dessa boa escolha. E aí a sua mente vai querer que você viva isto novamente. Mas tudo é um treino. Algumas pessoas me falam também sobre a questão de mas eu já tentei emagrecer, eu já passei a comer mais devagar, mas aí eu fiz isso na primeira semana. A primeira semana foi ótimo. Nossa, eu me senti muito melhor, eu saía saciada da mesa, eu nem terminava de comer, eu já estava satisfeita. Só que por que algumas pessoas fazem isso por uma semana e elas não levam adiante? Você precisa, neste primeiro momento, lembrar a sua mente de que você deve fazer. Então, você precisa fazer uma semana, daí você precisa se lembrar na próxima semana de dar continuidade a isso, ou seja, lembrar a sua mente. Ter sempre algo que faça você lembrar daquilo que terá que fazer. Então, você vai deixar um estímulo visual, ou vai colocar um post-it no seu computador, ou vai colocar um alerta no seu celular lembrando você, até isso se tornar um comportamento automático. Então, a repetição é extremamente importante para o processo de emagrecimento. A repetição, eu comecei a executar uma nova ação, eu preciso repetir isso diversas vezes. Então, eu comecei a mastigar mais devagar, eu preciso fazer primeiro dia, segundo dia, quinto dia, 10º dia, 21 dias, 30 dias. Depois que você já estiver fazendo isto vai ter se tornado um comportamento automático, que eu acho que isso aqui é o mais importante do processo. Você insistir em uma determinada ação até você não precisar mais se lembrar de fazer ela, porque ela já vai estar automático no seu inconsciente. Então é exatamente assim que acontece. Então, estratégia
número 1, estar atento ao que está fazendo. Então, o que eu quero dar atenção nessa semana? Digamos que nessa semana a minha sugestão para você é você dar atenção à mastigação, apenas à mastigação. E aí não se preocupa com o restante, não se preocupa se você comer uma colher de arroz a mais, não se preocupa se você ainda está consumindo um docinho pós-almoço, foca apenas na mastigação. E aí você começa a prestar atenção, o que você está comendo, se está quente, se está frio, se está crocante, se está mole, se está doce, que sabor tem, que gosto tem, que textura tem. E aí no dia seguinte, o que você vai fazer? Você vai prestar atenção na mastigação. No próximo dia, o que você vai fazer? Você vai continuar prestando atenção na mastigação. Passado uma semana, o que você vai fazer? Você vai continuar prestando atenção na sua mastigação. E aí este treino, essas ações, elas vão fazer você criar um comportamento que é repetitivo e que, repetindo diversas vezes, vai ter se tornado automático. Então, o ponto principal que eu gostaria de deixar de mudança de mentalidade para vocês essa semana é isto: escolher uma ação. Depois de escolher essa ação, colocar em prática essa ação. Aí você vai escolher um dia na sua rotina, seja um horário na sua rotina, seja de manhã, de tarde, de noite, enfim, ao final do dia. Você vai escolher um horário na sua rotina existente e aí você vai colocar essa ação em prática. Fez isso amanhã, que seria quarta-feira, você deverá treinar isto na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Então, por isso que não crie ações que não vão de encontro com a sua realidade. Digamos que, por exemplo, eu queira criar uma ação que eu vou ter que acordar às 6 horas da manhã para eu tomar a água, porque senão depois eu não vou tomar. Eu não vou fazer, porque habitualmente eu não acordo às 6 horas da manhã. E aí, por que eu vou colocar uma ação que vai contra a minha própria realidade? Então, outra dica extremamente importante é você criar ações que vão de encontro com a sua realidade, com o seu dia a dia, algo que você possa de fato incluir na sua rotina. Então tem que ser algo simples, fácil e que vai de encontro com o seu objetivo e que vai entrar na sua realidade, porque é muito mais difícil você ter que criar uma realidade nova ou toda uma rotina do horário que você acorda até o horário que você vai dormir e mudar tudo isso. É muito mais fácil você pegar a sua rotina, que já é existente, e incluir uma nova ação nesta rotina. Combinado? Então eu quero que vocês façam isso, incluam essa nova ação e treinem principalmente essa semana. Olha, Jussara Trentin, que legal, que bom te ver por aqui. Tenho certeza que tu utilizou essas ações que eu estou passando agora. Quem já fez o Especialmente, que é um treinamento de emagrecimento presencial, essas são ferramentas que eu costumo passar, inclusive, lá, para a pessoa criar novos hábitos e conseguir, sim, atingir o processo de emagrecimento. No Emagreça Fácil também, que é um treinamento 100% online, que tem pessoas que não conseguem fazer o presencial, então a gente tem o Emagreça Fácil, que é uma proposta de a pessoa trabalhar 4 semanas essa mudança de mentalidade. Eu também trago essas ações fáceis e práticas que quando a pessoa começa a treinar no dia a dia, ela já começa a visualizar resultados. E quando você começa a ter uma nova sensação, uma nova forma de se sentir, fica muito mais fácil, ou seja, é como se tivesse algo impulsionando você para você continuar a ter esta ação. Porque quando a gente quer fazer alguma coisa, por exemplo, agora eu quero começar a fazer exercício. Só que eu odeio fazer exercício, eu odeio fazer academia, mas me falaram que eu tenho que fazer academia, eu sei que é importante fazer academia, mas eu não tenho ainda o porquê eu
devo fazer academia. Então eu só vou fazer porque tem que fazer, ou porque o médico mandou, ou porque a Nutri falou, mas ainda para mim não tá muito confortável. Aí o seu inconsciente, ele tem gravado dentro dele uma programação de que fazer academia é ruim, fazer academia é cansativo, fazer academia eu fico num lugar fechado, fazer academia eu nunca consegui, fazer academia é impossível. De repente, seu inconsciente tem essa programação. E aí, o inconsciente, se a gente for colocar em proporção, digamos que é desse tamanho, que é onde está gravado tudo que você já vivenciou, tudo aquilo que você gosta, tudo aquilo que você não gosta, tudo aquilo que você tem uma sensação boa a realizar e todos aqueles gatilhos que fazem você se sentir mal ao realizar. O seu consciente é muito pequeno, é deste tamanho, e o consciente, às vezes, ele quer fazer o exercício. Só que o inconsciente, que é o maiorzão, ele não quer fazer. E aí fica como se fosse uma formiguinha puxando um elefante. E aí fica pesado, fica cansativo. Por isso que você quer fazer, mas não consegue executar. Você quer acordar mais cedo e ir para academia, mas você não consegue, porque dentro do seu inconsciente tem uma programação de que fazer academia não é bom. De repente você quer emagrecer e aí você se motiva, que legal, vou começar a fazer, vou começar a me cuidar. Só que lá no seu inconsciente tem uma programação de que emagrecer é difícil. Eu já fiz muitas dietas, eu não consigo, porque eu sempre fui gordinha, porque eu nunca vou conseguir emagrecer, porque fazer esses negócios de emagrecimento não é pra mim, porque eu não vou conseguir. E aí funciona da mesma forma, é como se fosse uma formiguinha, que é você falando que você quer emagrecer, e um elefante, que é onde está todas as suas crenças e as suas programações, que impede você de ter uma ação. Quando você começa, ou seja, estou usando uma metáfora aqui, mas quando você começa, ou seja, a criar novas programações no seu inconsciente de que eu sou capaz de emagrecer, de que eu vou começar a cuidar da minha saúde e trazer uma sensação boa relacionada com isto, aí sim, aí é o seu inconsciente que está trazendo de dentro para fora um motivo para você executar as ações. Então, por exemplo, o inconsciente é tudo que está relacionado ao mental, a forma de se sentir, a forma, tudo aquilo que você acredita, tudo aquilo que move você para você atingir um objetivo, mas também lá está tudo o que impede você de atingir o seu objetivo. Lá está tudo aquilo que te motiva e tudo aquilo que te sabota. O que você tem alimentado mais? Aquilo que está te motivando ou aquilo que está te sabotando? Então eu quero que você identifique quais são as programações que estão dentro do seu inconsciente. Quais são as programações que estão relacionadas ao emagrecimento? O que você acredita? Quando você pensa em emagrecer, quando você pensa em eliminar 5, 10, 15 quilos, quais são os pensamentos que vêm? O que vem junto disso? Que você sim, nossa, que legal, eu ainda não atingi meu peso, mas eu sei que eu sou capaz de cuidar da minha saúde, eu sei que eu posso fazer algo para me sentir melhor, ou já vem automaticamente aquela sensação de que, mas de novo, não, eu já fiz muitas dietas, eu não consigo, eu não vou conseguir sozinha, eu não vou conseguir, eu vou ter que buscar tomar medicação, ou eu faço por um tempo e logo engordo e aumento de peso. Eu já fiz inúmeras vezes, mas sozinha eu não consigo. Então, perceba, olhe para o seu inconsciente, identifique quais são as programações que ele está trazendo para você, porque essas programações, elas trazem sensações e essas sensações, elas determinam se você vai ter uma ação ou você vai ficar em zona de conforto, mesmo olhando para o seu objetivo. Porque às vezes você tem um objetivo, por exemplo, esse ano eu quero emagrecer. Tá, tudo bem, eu quero emagrecer. Então o que eu preciso fazer para eu emagrecer? Aí você está falando inconscientemente. Eu preciso comer devagar, eu preciso mudar a qualidade da minha alimentação em casa, eu preciso fazer um exercício. Tá, mas por que você não faz se você já sabe tudo isso?
Por que não faz? Por que não coloca em ação? É porque o consciente é a formiguinha. Ela tem um peso muito mais leve sobre os seus comportamentos. E o inconsciente é aquele que está impedindo você de colocar essas ações, que deve ter umas programações ali que estão indo contra este objetivo, tá? Gente, eu começo a falar sobre comportamento, sobre mentalidade e vem muitos gatilhos, muitas coisas que são importantes, e quando a gente começa a colocar em prática, a gente vai mudando a forma de se sentir. Então, o meu principal objetivo, até para estar auxiliando as pessoas, é fazer com que elas consigam colocar em prática aquilo que elas mesmas já sabem que é importante fazer. Porque quando a gente fala de conhecimento, a maioria das pessoas, elas têm um conhecimento, por mais que seja básico, sobre o que é importante fazer para emagrecer, sobre a importância do exercício, sobre comer frutas, verduras, legumes, saladas, proteínas magras. A maioria das pessoas, elas têm conhecimento sobre isso. Só que agora, o que eu gosto de trabalhar é sobre aquilo que a pessoa não tem conhecimento ainda, que é o que está impedindo ela de colocar em prática aquilo que ela já sabe. Então, eu convido você a pegar uma folha, pega uma folha, separa, faz assim, ó. Separa ao meio essa folha e coloca em cima consciente e coloca embaixo inconsciente. Consciente é tudo aquilo que você, por exemplo, você para pensar e tudo aquilo que você quer fazer. Ah, eu quero fazer academia agora 2 vezes por semana. Vou dar um exemplo. Eu quero começar a fazer natação. Aí o que eu fiz? Liguei em diversos lugares para verificar. Aí, estou fazendo a parte mecânica, estou ligando, estou fazendo contato, estou verificando onde fica melhor eu fazer, aonde que vai ficar melhor eu me deslocar, tudo isso. Tudo isso é consciente, só que eu ainda não comecei a fazer. Então, eu preciso identificar o que inconscientemente está me segurando para eu ter esta ação. Então, é mais ou menos isso. Você quer começar a emagrecer, tá? Você sabe o que fazer? O que você precisa fazer? Primeira coisa. Segunda, terceira, consciente. Aí você vai lá para o seu inconsciente. Tá, mas por que eu não estou dedicando um tempinho para dar uma caminhada? Porque agora é verão, eu posso caminhar no final do dia. Ah, porque eu odeio caminhar. Ah, porque caminhar? Não, caminhar não tenho tempo, eu chego em casa super cansada. E aí eu tenho meu filho, eu tenho meu esposo, daí eu tenho que dar atenção para eles. Inconsciente. Identifica o que no seu inconsciente está impedindo você de atingir os seus resultados, tá? Então, primeira coisa, essa semana eu quero que você escolha uma ação para você começar a colocar em prática. Essa ação você vai treinar amanhã, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Aproveita e compartilha aqui comigo agora qual ação você vai colocar em prática a partir de amanhã, porque aí você se compromete com você mesmo e comigo também, e eu vou te ajudar a seguir esta ação. Depois disso, eu quero que você também faça isso. Pega essa folha, uma folha 4, divide ao meio, coloca quais são os seus objetivos, as ações que você quer executar e depois coloca qual é a programação inconsciente que está te impedindo de agir e de colocar em prática essas ações. Tá bom? Gente, encaminha aqui para mim também, coloca aqui nos comentários sobre o que vocês mais gostariam de saber, porque daí nas próximas semanas eu vou estar fazendo agora semanalmente as lives e eu quero estar falando sobre algo que vocês gostariam de saber. Então coloca aqui se você quer saber sobre autossabotagem, se você quer saber sobre ansiedade, se você quer saber sobre autoestima, se você quer saber alguns gatilhos para você desenvolver ainda mais, ter esses gatilhos fáceis para você estar mudando a sua programação sobre como comer, o que comer, tá bom? Compartilha aqui comigo, então, coloca aí nos comentários que eu vou adorar saber sobre o que você gostaria de saber e que eu estivesse falando, tá bom? E compartilha aqui comigo, então, qual vai ser a ação que você vai colocar em prática nessa semana, tá? E treina essa ação, cria um estímulo visual, algo que você possa lembrar ao olhar dessa ação para você executar ela diariamente, tá bom? Então, nos vemos na próxima live.